Quem acompanha Vini Júnior há algum tempo vê a melhora que o atacante brasileiro vem tendo temporada após temporada. Seus números são cada dia mais expressivos e atualmente ele está em sua melhor forma física desde que começou. Apesar de sua finalização ainda necessitar de mais treino, no geral o atacante merengue está desempenhando um futebol de altíssimo nível, a ponto inclusive de ser um dos mais decisivos do mundo, já que foi o responsável pelo gol da vitória na final da última Champions League. Só que essa temporada incrível tem irritado demais os torcedores adversários, principalmente na Espanha. Há alguns meses temos visto que Vini tem sofrido o que vocês já sabem muito bem, e até agora a única punição recebida foi que apenas um torcedor foi banido dos estádios como uma espécie de bode expiatório. E essa panela de pressão, que é o caso Vini Júnior, está cada vez mais complicada. E é o que tudo indica é que a ponta mais fraca nessa história é o próprio brasileiro, pois no fim, o que pode acontecer é que ele seja punido por tudo isso. Mas antes de eu te explicar tudo o que tá rolando nos bastidores dessa história na La Liga, deixa o like que ajuda demais o canal a crescer e não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notícia que eu trago aqui todos os dias. E pra você aí que curte apostas, eu quero te apresentar a Stake. Eles são um grande parceiro aqui do canal e agora eles estão com uma promoção especial de Champions League. Além deles terem as melhores odds da competição, usando o meu código você consegue 200% de bônus no seu primeiro depósito. Ou seja, depositou 100, fica com 300, depositou 200, fica com 600. Então assim, você tem muito mais chance de ganhar. Tá esperando o quê? Vem pra Stake! É incontestável que o brasileiro está sendo perseguido dentro de campo. O jogador faz muita diferença dentro das 4 linhas e é mais do que o normal que os jogadores adversários o persigam. Ainda mais que seu estilo de jogo é mais irreverente e chama o adversário para o embate, assim como Neymar, Ronaldinho e tantos outros jogadores fazem ou fizeram. Lógico que Vini Júnior está longe de jogar o que Neymar e Ronaldinho jogaram, até porque o estilo de jogo deles é bem diferente. Ronaldinho era um 10 e Neymar era um ponta muito fora da curva, um dos melhores da história em sua posição na época de Barcelona. Mas da mesma forma é normal que Vinícius receba um número maior de faltas. Ele é atualmente o mais caçado dentro de campo na Europa. O que não é normal é a perseguição que vem da arquibancada. O que é feita por muitos tem nome e é crime. Inclusive grandes jogadores como Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos já falaram recentemente sobre isso. Eu acho que sim, ele hoje é um jogador, né, como bem disse o Ancelotti, o jogador mais determinante aí na atualidade. Mas tenho certeza que ele tem um futuro brilhante aí pela frente, vai vir muitas vezes para cá. Como é que tá a cabeça dele, com toda essa situação da Espanha absurda de racismo, provocação de adversários, para um moleque tão jovem não deve ser fácil, né? Como é que tá a cabeça dele? Vocês conversam com ele? Eu também sofri. Tô super tranquilo. Quanto mais importância a gente dê a isso, pior é. Quanto mais a gente fala, pior é. Deixa os mal educados, deixa os ignorantes. Os caras saem de casa pra criticar. E a gente sai pra se divertir. Tudo isso no começo não estava incomodando tanto o jogador. Apesar dele ter feito um vídeo em suas redes sociais falando a respeito do assunto, no campo ele parecia tranquilo e fazia seu trabalho com excelência. Porém, ultimamente podemos ver uma mudança em seu comportamento, mais explosivo do que o normal. E isso tem feito ele pisar na bola até com o próprio Real Madrid. Isso porque, segundo as informações publicadas pelo jornal Mundo Deportivo, os companheiros de equipe e o treinador Carlo Ancelotti ficaram irritados com as reclamações exageradas de Vini Júnior com os árbitros. A partida contra o Real Betis no último domingo, dia 5, foi a gota d'água. O portal El Golazo del Gol divulgou algumas cenas da performance de Vinícius no jogo, incluindo seus movimentos, as faltas que sofreu e também os atos preconceituosos vindos da arquibancada do Villamarín. O programa também registrou o que ocorreu ao término da partida, quando Vinícius se aproximou do árbitro Sotogrado para expressar sua insatisfação. O técnico italiano Ancelotti do Real Madrid prontamente ordenou que o jogador brasileiro prosseguisse para o vestiário, porém Vini não acatou a ordem. E diante dessa atitude, o treinador italiano questionou novamente, outra vez, de acordo com leitura labial.
fazendo menção a diversas ocasiões em que o atleta se envolveu em polêmicas no campo. O companheiro Ceballos teve que segurar o camisa 20 pelos braços para que ele pudesse deixar o campo e não levasse o vermelho. Rüdiger e Valverde assistiram de longe a cena e se mostraram insatisfeitos com a atitude do colega. E mesmo que Vini não esteja errado em estar descontente com a situação, o fato dele começar a tomar esse tipo de atitude só vai o prejudicar ainda mais, não só dentro da equipe, como principalmente com a La Liga. E é exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Em diversas partidas do Campeonato Espanhol, Vini Júnior tem sido protagonista não apenas pelo que faz com a bola nos pés, mas também em suas reações com as arbitragens. Segundo o jornal AS, o Real Madrid está preocupado, pois acredita que as atitudes do atleta estejam prejudicando seu rendimento em campo. Na temporada, o brasileiro acumula 11 cartões amarelos recebidos, sendo 7 na La Liga e 3 na Copa do Rei. Com sobras, o camisa 20 bateu seu recorde de advertências pela arbitragem. Na temporada 21-22, o atleta recebeu 7 cartões amarelos, sendo 6 no Campeonato Espanhol. Os números não só cresceram, como ainda podem aumentar, visto que na atual temporada restam no mínimo 16 jogos a serem disputados. Claro que alguns cartões são injustos, como o que ele recebeu na última partida contra o Barcelona na Copa do Rei, quando o De Jong o agarrou e eles caíram juntos. E após essa partida e a última contra o Betis, ele virou o centro de discussões na imprensa espanhola por conta de suas ações contra as arbitragens. O enfrentamento do brasileiro é visto como natural por um lado, uma vez que é o jogador que mais sofre faltas no Campeonato Espanhol, mas também como um desrespeito por alguns. Na última partida ele foi mais uma vez caçado em campo pelos adversários, tendo recebido 6 das 12 faltas cometidas pela equipe mandante. Nos minutos finais, o atleta recebeu um cartão amarelo por conta de uma reclamação e ainda correu o risco de ser expulso em uma confusão com Cláudio Bravo nos acréscimos. Mas por incrível que pareça, dessa vez a mídia espanhola está do lado dele. O jornalista José Félix Dias, do jornal Marca, falou o seguinte: sofreu 6 faltas, mas no fim, o amarelo é sempre dele. Os gestos são castigados mais do que as patadas. E Aitor Rubial, um jogador do Betis, comentou um pouco sobre o assunto após a partida, e ele trouxe um lado que vale a pena analisar e pensar. O jogador espanhol disse o seguinte: ele também costuma sempre entrar no jogo com a torcida rival. Hoje eu o vi de perto, ele estava conversando com os torcedores na arquibancada o tempo todo. Então é normal que eles vão insultar ele. Acontece com todos nós. Eu vou a outros estádios e me insultam durante 95 minutos. As pessoas querem te desestabilizar. Às vezes elas conseguem e às vezes não. E realmente, todo jogador, independente do time, sempre vai sofrer provocações do adversário. O problema é quando essas mesmas viram um crime. Aí já é outros 500. Mas o problema real agora para Vinícius Júnior é que por conta de muita impunidade o brasileiro está perdendo cada vez mais o controle. E isso é se dar como vencido pelos adversários, pois assim ele vai acabar sendo prejudicado pelas reclamações acentuosas. Mas e aí, o que você acha de tudo isso? Comenta aqui embaixo e não esquece do like no vídeo.